Henrique Valença acreditava que a O que vida, vocês estão fazendo aqui? finalmente, Desculpe, não estava lhe queríamos devolvendo assustar. algo Vocês me deram um parecido com susto! paz. Durante 2 anos, ele havia O que vocês estão carregado a fazendo dor aqui? como quem Desculpe, carrega não um queríamos cofre cheio de assustar. pedras. Vocês me deram um susto! Pesado, silencioso, sempre presente. O que vocês estão fazendo A morte aqui? de Beatriz, Desculpe, não queríamos sua assustar. esposa, Vocês me não deram um tinha sido susto! apenas uma tragédia doméstica. Tinha sido O que o vocês tipo estão de fazendo aqui? acontecimento que Desculpe, apaga não queríamos luzes por assustar. dentro. Vocês me deram um A casa susto! continuava de pé, os jardins continuavam O que vocês verdes, estão fazendo aqui? a piscina Desculpe, não continuava queríamos refletindo o assustar. céu, Vocês me deram um mas dentro susto! dele havia um quarto escuro que nunca mais se abriu. Ainda assim, Henrique repetia para si mesmo que precisava seguir. Não por ele, mas pelos filhos. As gêmeas, Manuela e Sofia, tinham 5 anos e carregavam no olhar uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Mesmo quando sorriam, parecia um sorriso emprestado. Mesmo quando corriam pelo corredor de mármore, havia um cuidado estranho nos passos, como se estivessem sempre esperando algo cair do teto. Henrique dizia que era fase. Dizia que o tempo curava. Dizia que a rotina, a escola bilingue, os passeios nos fins de semana, os brinquedos caros e as viagens para o exterior eram provas suficientes de que ele estava fazendo tudo certo. Ele tinha dinheiro, tinha influência, tinha uma empresa sólida, tinha uma mansão em Alphaville e um sobrenome respeitado. Na lógica que sempre guiou seus negócios, se você investia o bastante, o resultado vinha. O que Henrique não conseguia admitir era que, para as próprias filhas, ele já não era exatamente um pai. Era uma presença de agenda. Um homem que aparecia e desaparecia, que beijava a testa e seguia para reuniões, que perguntava se elas comeram e voltava para o escritório. Ele se esforçava, mas o esforço parecia sempre tardio, como se tentasse apagar um incêndio depois que a casa já virou cinza. Foi nesse estado de carência e culpa que Renata Soares entrou na vida deles. Renata era exatamente o tipo de mulher que fazia Henrique acreditar que Deus, ou o destino, ainda se importava com ele. Era elegante sem exagero, tinha formação, falava com suavidade, sabia se portar em qualquer ambiente, tinha amigos no lugar certo e uma calma que parecia infinita. Quando conheceu Manuela e Sofia, ela se abaixou na altura delas e sorriu com uma delicadeza rara. Não insistiu em abraços. Não impôs intimidade. Apenas disse, com a voz mansa, como quem acalma um animal arisco: eu não vim tomar o lugar de ninguém. Só quero ser alguém que faça vocês se sentirem seguras. Henrique quase chorou ao ouvir aquilo. E, naquele instante, ele decidiu que Renata era a resposta. Era a solução. Era a segunda chance. Era a mulher que conseguiria consertar o que ele não estava conseguindo. O que Henrique não via era que, por trás do sorriso e do perfume caro, havia uma inteligência fria calculando cada passo. E, mais do que isso, o que ele não via era que as filhas não estavam ficando tristes com o tempo. Elas estavam ficando tristes agora. A cada dia. Dentro da própria casa. Porque Renata não era um anjo. Era uma pessoa que sabia parecer um. E quando Henrique saía para trabalhar no centro de São Paulo, quando o portão blindado se fechava e o som do motor do carro se perdia na rua, a casa mudava de temperatura como se alguém tivesse desligado o sol. Era aí que começava a parte da história que Henrique nunca quis imaginar. Era aí que o que era família virava algo muito diferente. Mas se o mal tinha rosto bonito, o bem tinha rosto comum. A babá se chamava Luciana Prado. Luciana tinha 28 anos e um corpo pequeno, mas endurecido pelo trabalho. Veio do interior de Minas, de uma cidade tão pequena que, quando ela dizia o nome, as pessoas reagiam com aquela expressão vaga de quem não conhece e não quer perguntar de novo. Ela tinha mãos grossas, unhas curtas, cabelo sempre preso e um uniforme azul que já tinha sido lavado tantas vezes que parecia ter perdido a cor. Luciana não falava muito. Não porque fosse fria, mas porque aprendeu cedo que falar demais na casa dos outros costuma trazer problemas. Ela observava tudo. Guardava tudo. E protegia as meninas com uma dedicação que não vinha do salário, vinha de outra coisa. Vinha do instinto de quem reconhece, no olhar de uma criança, o mesmo medo que já viu em si mesma. As gêmeas se apegavam a Luciana de um jeito quase desesperado. Às vezes, ao ouvir passos no corredor, elas corriam para trás dela. Às vezes, quando Renata entrava numa sala, elas paravam de brincar no mesmo segundo. E havia dias em que Luciana encontrava pequenos sinais que ninguém mais notava. Uma marca vermelha no braço, um olhar vazio durante o almoço, um tremor silencioso quando alguém levantava a voz. Luciana tentou falar uma vez. Um comentário leve, do tipo que não acusa ninguém. Seu Henrique, as meninas andam muito quietinhas. A Sofia, ela tem umas marcas no braço, parece que apertaram com força. Henrique mal levantou os olhos do celular.
Criança se machuca, Luciana. É brincadeira, é escola, é coisa normal. E elas são quietas porque ainda estão superando a mãe. Renata disse que é comum. Luciana engoliu a vontade de insistir. E abaixou a cabeça, como fazia sempre. O que Henrique não sabia é que, naquela mesma semana, Luciana havia começado a comer escondida. Não por vício. Não por gula. Por necessidade. Renata tinha estabelecido regras novas. Não eram regras gritadas, não eram escândalos. Era pior. Era a crueldade limpa. A crueldade que se faz com voz calma e justificativa perfeita. Na minha casa, funcionário não come na mesa. Funcionário come o que sobra, depois. E se sobrar? Foi assim que Luciana começou a esperar a madrugada. Esperava Renata ir para o quarto. Esperava o silêncio se espalhar pelos corredores. Esperava até ter certeza de que ninguém haveria. Então, descia para a cozinha e abria a geladeira com cuidado, como se estivesse roubando. Pegava um pedaço de pão, um restinho de arroz, uma fruta esquecida, qualquer coisa. Comia em pé, escondida no canto, porque sentar parecia perigoso. E lavava a própria louça sem fazer barulho, como se até o som da água pudesse denunciar sua humilhação. Um dia, ela encontrou a própria marmita no lixo. Fechada. Intocada. Renata tinha jogado fora. E Luciana entendeu que não era só sobre comida. Era sobre controle. Era sobre fazer alguém se sentir pequeno. E, enquanto Luciana comia sobras escondida, enquanto as crianças murchavam por dentro, Henrique seguia acreditando que estava salvando a família. Seguia acreditando que Renata era o remédio. E seguia repetindo para si mesmo que tudo estava sob controle. O que ele não imaginava, o que ninguém imaginava, era que Henrique Valença não era apenas um homem distraído, cego por carência e culpa. Henrique tinha um plano. E esse plano não tinha nada de romântico. Porque, por trás do silêncio dele, por trás dos boa noite apressados e dos beijos na testa, por trás da ideia de segunda chance, havia uma decisão tomada com frieza. Uma decisão que, quando viesse à tona, mudaria tudo o que Luciana achava que sabia sobre ele. Mas para entender como uma babá que comia sobras escondidas se tornou a peça principal de uma revelação que derrubaria uma casa inteira, precisamos voltar algumas semanas. Precisamos voltar para o dia em que Henrique, pela primeira vez, decidiu observar, em vez de acreditar. 3 semanas antes de tudo desmoronar, Henrique Valença começou a perceber algo que não cabia nos relatórios perfeitos que construía para si mesmo. Não foi um grande acontecimento. Não houve gritos, nem acidentes, nem revelações dramáticas. Foi algo pequeno, quase insignificante. O tipo de detalhe que a maioria das pessoas ignora. Foi o silêncio. A mansão Valença sempre fora barulhenta quando as meninas eram menores. Antes da morte de Beatriz, havia risadas ecoando pelos corredores, brinquedos espalhados pela sala, desenhos colados tortos na geladeira. Henrique lembrava vagamente daquele caos feliz, embora na época reclamasse da bagunça. Agora, porém, a casa parecia organizada demais. Perfeita demais. Naquela terça-feira, ele chegou mais cedo do trabalho por causa de uma reunião cancelada. Era um pouco mais de 4 da tarde, horário em que normalmente ainda estaria preso no trânsito da Marginal. O portão automático se abriu silenciosamente e o carro deslizou pela garagem sem anunciar sua chegada. Henrique entrou pela porta lateral, tirando o paletó enquanto caminhava. Esperava ouvir televisão, brinquedos, vozes infantis. Mas encontrou apenas o som distante de talheres sendo organizados na cozinha. Estranhou. Subiu alguns degraus e avistou as gêmeas sentadas no tapete da sala. Manuela e Sofia estavam lado a lado, com bonecas nas mãos. Não brincavam exatamente. Apenas moviam os brinquedos lentamente, como se repetissem um gesto aprendido. Nenhuma das duas percebeu sua chegada. Meninas? Chamou ele, sorrindo. As duas levantaram o olhar ao mesmo tempo. O sorriso veio rápido demais, como um reflexo ensaiado. Oi, papai. A voz saiu baixa, quase cuidadosa. Henrique sentiu algo apertar dentro do peito, mas afastou a sensação imediatamente. Aproximou-se e abriu os braços esperando que corressem até ele. Elas não correram. Levantaram-se devagar e caminharam até ele, abraçando com delicadeza excessiva, como se temessem fazer algo errado. O abraço durou pouco. Logo voltaram para o tapete, sentando-se na mesma posição anterior. Henrique observou aquilo com desconforto crescente. Crianças não agem assim. Antes que pudesse dizer algo, Renata apareceu na escada com um sorriso luminoso. Amor, você chegou cedo.
Que surpresa maravilhosa! Ela desceu com elegância, beijando-o rapidamente, como se estivesse feliz, mas também levemente preocupada com a quebra da rotina. Reunião cancelou, respondeu ele. Resolvi aproveitar para ficar um pouco com elas. Renata lançou um olhar rápido para as meninas, quase imperceptível. Elas tiveram um dia cansativo. Fizemos atividades educativas, leitura, disciplina de horários, estou tentando criar estabilidade emocional para ajudar na recuperação delas. Henrique assentiu. Aquilo parecia sensato. Renata sempre falava com segurança, usando termos que soavam profissionais, quase terapêuticos. Luciana apareceu logo depois, vindo da cozinha com um copo de suco. Boa tarde, seu Henrique. Ela evitou contato visual prolongado. Henrique percebeu que suas mãos estavam levemente trêmulas. Está tudo bem por aqui? Perguntou ele. Luciana hesitou por um segundo. Um segundo mínimo, mas suficiente para que algo dentro dele registrasse. Sim, senhor, tudo tranquilo. Renata respondeu antes que qualquer silêncio se alongasse. As meninas estão aprendendo limites. Isso às vezes deixa a criança mais introspectiva no começo, mas é necessário. Henrique concordou novamente. Fazia sentido. Pelo menos racionalmente. Mas enquanto conversavam, ele percebeu Sofia olhando fixamente para o chão. A menina segurava a boneca com força excessiva, os dedos brancos de tensão. Quando Renata virou o rosto na direção dela, Sofia imediatamente soltou a boneca e cruzou as mãos no colo. Como um soldado esperando instruções. Henrique franziu a testa. Filha, quer mostrar o desenho que fez hoje? Sofia olhou rapidamente para Renata antes de responder. Posso? A pergunta ficou suspensa no ar. Renata sorriu. Claro que pode, querida. A menina correu até a mesa lateral e trouxe uma folha dobrada. Henrique abriu o papel esperando ver flores ou casas coloridas. O desenho mostrava uma casa grande, um homem alto, duas crianças pequenas, e uma figura feminina enorme ao lado, desenhada com traços escuros e mãos exageradamente grandes. O rosto da figura era apenas um borrão. Quem é essa aqui? Perguntou Henrique, tentando manter o tom leve. Sofia hesitou. É só um desenho. Renata riu suavemente. Imaginação infantil. Elas estão numa fase simbólica. Henrique sorriu também, mas algo dentro dele permaneceu inquieto. Naquela noite, durante o jantar, percebeu outro detalhe. As meninas comiam rápido demais, como se estivessem competindo contra o tempo. Quando terminavam, mantinham as mãos sobre o colo, esperando autorização para levantar. Podem ir brincar, disse Henrique. As duas olharam para Renata. Ela assentiu levemente. Só então elas saíram. Henrique observou a cena em silêncio. Você está criando regras novas? Perguntou ele. Rotina traz segurança emocional, respondeu Renata. Crianças precisam saber quem lidera. A resposta parecia lógica. Ainda assim, algo incomodava. Mais tarde, já perto das 11 da noite, Henrique desceu para pegar água. A casa estava escura. Ao passar pela cozinha, ouviu um barulho leve. Parou. A porta da geladeira estava aberta apenas alguns centímetros. Uma sombra pequena se movia ali. Era Luciana. Ela segurava um prato com restos de comida e comia rapidamente, quase sem mastigar, olhando para os lados como alguém prestes a ser pego. Quando percebeu Henrique, congelou. O garfo parou no ar. Desculpa, seu Henrique, eu já estava limpando. Ele olhou o prato. Arroz frio. Um pedaço pequeno de frango. Restos. Você não jantou? Luciana abaixou o olhar. Eu como depois, senhor. É regra da casa agora. Henrique ficou em silêncio. Regra da casa. Ele não lembrava de ter criado regra nenhuma. Quem disse isso? Luciana demorou a responder. Seus olhos se moveram discretamente na direção da escada, como se as paredes pudessem ouvir. Foi só organização nova, nada demais. Henrique assentiu lentamente, mas algo dentro dele finalmente mudou de lugar. Pela primeira vez em meses, ele não sentiu apenas cansaço. Sentiu atenção. E naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Henrique abriu o aplicativo das câmeras internas da casa no celular. Algo que não fazia havia semanas, e começou a assistir às gravações dos dias anteriores. O que ele viu nos primeiros minutos não parecia grave. Mas também não parecia normal. E foi naquele instante que Henrique decidiu algo simples e silencioso. Ele pararia de confiar apenas no que diziam a ele. A partir daquele dia, começaria a observar.
Henrique passou a semana seguinte fingindo que nada havia mudado. Continuou saindo para o trabalho no mesmo horário. Continuou beijando Renata na porta. Continuou dizendo às meninas que voltaria cedo. Continuou mantendo a expressão de homem ocupado que sempre carregava. Mas, pela primeira vez, ele não estava apenas vivendo a rotina. Estava estudando. Na quinta-feira, decidiu testar algo simples. Avisou que teria uma viagem rápida ao Rio de Janeiro para fechar um contrato. Renata pareceu levemente contrariada no início, mas logo assumiu o sorriso controlado de sempre. Vou cuidar de tudo, como sempre. Henrique saiu com a mala na mão, entrou no carro, e parou a 2 quarteirões da própria casa. Esperou alguns minutos. Depois, silenciosamente, voltou pelo portão lateral de serviço, cuja chave eletrônica apenas ele e o antigo caseiro possuíam. A mansão parecia normal à primeira vista. Mas havia algo no ar. Henrique entrou devagar, subindo até o corredor do segundo andar. Foi quando ouviu a primeira mudança de tom. Já falei para você não me olhar desse jeito. Era a voz de Renata. Sem melodia. Sem suavidade. Henrique parou antes de dobrar a esquina do corredor. Eu não fiz nada, era a voz de Manuela, quase um sussurro. Exatamente. Você nunca faz nada certo. O coração de Henrique começou a bater com força. Ele se aproximou o suficiente para ver a cena sem ser visto. Renata estava diante das meninas. O rosto rígido. Os olhos frios. A mão segurava o braço de Sofia com força visível. A menina não chorava. Apenas segurava o ar nos pulmões, como se soubesse que qualquer som pioraria tudo. Se vocês quiserem continuar vivendo aqui, aprendam a se comportar. Eu não vou tolerar humilhação na frente do seu pai. Entenderam? As duas assentiram rapidamente. Renata soltou o braço de Sofia, mas antes que a menina pudesse se afastar, inclinou-se até a altura dela e apertou-lhe o queixo com 2 dedos. E nada de contar histórias. Eu sei muito bem como resolver isso. Henrique sentiu algo quebrar dentro dele. Mas ele não entrou. Não ainda. Continuou observando. Poucos minutos depois, Luciana apareceu no corredor carregando roupas limpas. Ao perceber a tensão no ambiente, tentou se aproximar. Posso ajudar com alguma coisa, senhora? Renata virou-se lentamente. O sorriso voltou. Claro que pode, Luciana. Leve as meninas para o quarto. Elas estão um pouco sensíveis hoje. O tom doce era tão convincente que, se Henrique não tivesse visto os segundos anteriores, teria acreditado completamente. Luciana segurou as mãos das meninas e as levou para longe. No caminho, Sofia olhou discretamente para Renata. O olhar não era de respeito. Era de medo. Quando o corredor ficou vazio, Renata respirou fundo e voltou para o quarto principal. Henrique esperou mais alguns segundos antes de sair da sombra. Ele entrou no quarto das meninas sem bater. Luciana estava ajoelhada diante delas, examinando discretamente o braço de Sofia. A marca vermelha era clara. 4 dedos marcados na pele delicada. Luciana levantou-se imediatamente ao vê-lo. Seu Henrique, eu? Ele levantou a mão pedindo silêncio. Há quanto tempo? Luciana não respondeu de imediato. Seus olhos estavam marejados. Desde que a senhora começou a organizar a casa. Henrique fechou os olhos por um instante. Por que você não me disse? Luciana respirou fundo. Eu tentei. Mas o senhor sempre achava que era adaptação. E, eu precisava do emprego. O silêncio que se seguiu era pesado. As meninas estavam sentadas na cama, imóveis. Henrique aproximou-se devagar e ajoelhou-se diante delas. Quem fez isso? As duas olharam para Luciana. Depois para a porta. Nenhuma respondeu. Não porque não soubessem. Mas porque já tinham aprendido a não dizer. Henrique sentiu a culpa se transformar em algo mais denso. Raiva. Mas ele não era um homem impulsivo. Nunca fora. Nos negócios, sempre vencia porque esperava o momento certo. E naquele instante, ele entendeu que entrar gritando não resolveria. Precisava de mais. Mais prova. Mais certeza. Mais controle. Naquela mesma noite, depois que todos dormiram, Henrique passou horas assistindo às gravações das câmeras internas. Viu Renata retirando o jantar das meninas por mau comportamento. Viu-a ordenar que ficassem sentadas por mais de 1 hora sem falar. Viu-a jogar fora a marmita de Luciana. Viu-a segurar o braço de Manuela com força e sorrir para a câmera segundos depois. Tudo calculado. Tudo limpo. Tudo feito de forma que, se alguém questionasse, ela teria explicação perfeita. Henrique desligou o monitor lentamente.
Ele não estava lidando com explosões de fúria. Estava lidando com alguém que gostava de controlar. Alguém que testava limites. Alguém que se sentia segura demais. Na manhã seguinte, Henrique tomou café como se nada estivesse acontecendo. Pensei que fosse viajar, disse Renata, observando com atenção sutil. Cancelaram, respondeu ele, tranquilo. Ela sustentou o olhar por um segundo a mais do que o necessário. Henrique percebeu. E sorriu. Aliás, estou pensando em adiantar algumas mudanças na estrutura da empresa. Preciso que tudo esteja muito organizado. Renata inclinou a cabeça levemente. Mudanças? Sim. Gosto de saber exatamente o que acontece dentro da minha casa. Por uma fração de segundo, algo cruzou o rosto dela. Não foi medo. Foi irritação. Mas desapareceu rápido. Claro. Transparência é fundamental. Henrique assentiu. Mas, dentro dele, algo já estava decidido. Ele não seria mais o homem distraído. Ele não seria mais o pai ausente. E, principalmente, ele não seria mais o noivo encantado. Ele estava começando a montar o próprio jogo. E Renata ainda acreditava que controlava o tabuleiro. O que ela não sabia é que Henrique Valença não estava apenas observando. Ele estava preparando algo maior. Algo que não envolveria gritos. Nem confrontos imediatos. Mas que, quando viesse à tona, não deixaria espaço para fuga. Nos dias que seguiram, Henrique passou a viver duas realidades ao mesmo tempo. Na superfície, nada havia mudado. Ele continuava saindo cedo, atendendo ligações importantes, participando de reuniões e mantendo a imagem do empresário ocupado que sempre fora. Renata seguia desempenhando o papel da companheira perfeita diante dele, educada, organizada, preocupada com a rotina das meninas e sempre pronta para justificar qualquer comportamento estranho como parte de um processo emocional. Mas por trás dessa rotina cuidadosamente encenada, Henrique observava cada detalhe com atenção cirúrgica. E quanto mais observava, mais percebia que o sofrimento dentro da própria casa não era acidental. Era sistemático. Na segunda-feira, ele recebeu uma notificação silenciosa no celular. Uma das câmeras internas havia detectado movimento prolongado na sala de jantar fora do horário habitual. Henrique abriu o aplicativo discretamente durante uma reunião e assistiu sem som. As meninas estavam sentadas à mesa. Pratos vazios diante delas. Renata caminhava lentamente ao redor, falando algo que a câmera não captava em áudio. O gesto das mãos era calmo, quase didático. Depois, ela retirou os pratos e saiu. As meninas permaneceram ali. Imóveis. 10 minutos. 20. 30. Nenhuma se levantou. Nenhuma falou. Henrique sentiu o estômago apertar. Aquilo não era disciplina. Era controle psicológico. Mais tarde, naquele mesmo dia, outra gravação mostrou Luciana tentando entregar um pedaço de pão escondido para Sofia na cozinha. Antes que a menina pudesse pegar, Renata surgiu na porta. O sorriso dela não combinava com o olhar. Ela pegou o pão das mãos de Luciana e o jogou no lixo. Falou algo curto. Luciana abaixou imediatamente a cabeça. Henrique pausou o vídeo. Reproduziu novamente. E novamente. Cada repetição confirmava o que ele começava a aceitar com dificuldade. Aquilo não era interpretação exagerada. Não era adaptação difícil. Não era erro de percepção. Era abuso cuidadosamente disfarçado. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou as meninas assistindo televisão em silêncio absoluto. Nem mesmo o volume estava alto. Luciana estava sentada próxima, observando-as com atenção constante, como uma sentinela. Como foi o dia? Perguntou Henrique. Muito produtivo, respondeu Renata antes que qualquer outra pessoa falasse. Estamos trabalhando autocontrole emocional. Elas precisam aprender limites. Henrique sorriu levemente. Claro. Sentou-se ao lado das filhas. Querem brincar comigo depois do jantar? As duas olharam para Renata. Sempre primeiro para ela. Sempre esperando autorização. Podem responder, disse Henrique suavemente. Queremos, disse Manuela, mas a palavra saiu hesitante, como se não tivesse certeza de que era permitido querer algo. Durante o jantar, Henrique percebeu outro detalhe inquietante. As meninas comiam rápido demais novamente, quase engolindo a comida. Quando Sofia deixou cair um pedaço de arroz na mesa, congelou imediatamente. Renata pousou o garfo. O que aprendemos sobre cuidado? Desculpa, murmurou Sofia, já com lágrimas nos olhos. Henrique interveio. Foi só um grão de arroz. Renata sorriu para ele.
Pequenos hábitos formam grandes comportamentos. O tom era gentil. Mas o olhar direcionado à menina era duro o suficiente para fazê-la parar de respirar por um segundo. Naquela madrugada, Henrique decidiu avançar mais um passo. Desceu até o escritório particular da casa e acessou o sistema completo de segurança, algo que raramente fazia pessoalmente. Revisou registros, horários, acessos internos e externos. Foi então que percebeu algo estranho. Renata passava longos períodos em áreas da casa sem câmeras ativas. Principalmente na antiga sala de estudos, um espaço que ele quase nunca usava. Na manhã seguinte, fingindo procurar documentos, Henrique entrou ali. O ambiente estava impecável. Organizado demais. Sobre a mesa havia apenas uma pasta fechada e um tablet desligado. Nada parecia fora do lugar. Mas ao abrir a gaveta inferior, encontrou algo inesperado. Um pequeno caderno. Sem nome na capa. Dentro, anotações curtas. Horários. Comportamentos. Frases como: menor resistência hoje. Reduzir recompensas. Evitar proximidade excessiva com a babá. Pai ainda não percebe. Henrique fechou o caderno lentamente. O ar pareceu faltar por alguns segundos. Aquilo não era improviso. Era planejamento. Ele recolocou o objeto exatamente onde estava. Saiu da sala. E naquele instante compreendeu que o sofrimento das meninas não era apenas consequência da presença de Renata. Era parte de algo maior. Algo calculado. Naquela tarde, ao voltar mais cedo novamente, encontrou Luciana lavando louça na cozinha. As mãos dela estavam vermelhas, cortadas em alguns pontos. Você está bem? Perguntou ele. Ela hesitou. Estou sim, senhor. Henrique olhou ao redor. Você almoçou? Luciana demorou a responder. Depois eu como. A resposta veio automática demais. Henrique abriu a geladeira. Quase vazia. Não por falta de comida, havia alimentos caros organizados nas prateleiras superiores, mas nada acessível, nada preparado. Quem organizou isso? Luciana respondeu baixo. A senhora Renata disse que agora cada refeição precisa ser controlada. Henrique fechou a porta da geladeira com cuidado. Algo dentro dele finalmente ultrapassou o limite da dúvida. Não era mais apenas observação. Era confirmação. Naquela noite, ele não assistiu às gravações. Não precisou. Sentado sozinho no escritório, olhando a cidade pela janela, Henrique começou a estruturar mentalmente cada passo seguinte. Ele entendia pessoas manipuladoras. Já havia negociado com investidores agressivos, concorrentes desleais e parceiros traiçoeiros. Sabia reconhecer padrões. Renata não agia por impulso. Ela agia quando se sentia segura. E pessoas assim cometem o maior erro justamente quando acreditam que venceram. Henrique pegou o celular. Digitou uma mensagem curta. Precisamos conversar pessoalmente. É urgente. O destinatário era um antigo amigo, advogado criminalista especializado em crimes patrimoniais e familiares. Ele não pretendia discutir. Não pretendia confrontar. Pretendia provar. Porque agora já não se tratava apenas de proteger as filhas. Tratava-se de descobrir até onde Renata estava disposta a ir. E Henrique começava a suspeitar que aquilo ainda não era o pior. Henrique nunca foi um homem que agisse movido apenas pela emoção. Nos negócios, aprendeu cedo que indignação sem estratégia é apenas desperdício de energia. E, naquele momento, ele precisava de estratégia. Na manhã seguinte à descoberta do caderno, ele ligou para Gustavo Azevedo, seu advogado e amigo de mais de 15 anos. Preciso que você venha até aqui. Sem alarde. E sem registrar visita. Gustavo não fez perguntas pelo telefone. Conhecia o tom de Henrique o suficiente para saber que algo grave estava acontecendo. Naquela tarde, enquanto Renata levava as meninas para a aula de balé, Gustavo entrou discretamente pelo acesso lateral da mansão. Henrique o conduziu até o escritório particular. Sobre a mesa, colocou o caderno. Gustavo folheou lentamente, o rosto endurecendo a cada página. Isso não é apenas controle doméstico, disse ele. Isso é planejamento comportamental. Manipulação sistemática. Henrique assentiu. Eu preciso de algo maior que isso. Algo que não deixe margem para defesa. Gustavo fechou o caderno. Você suspeita de que exatamente? Henrique respirou fundo. De que isso não é apenas sobre disciplina. É sobre preparar terreno. O advogado observou em silêncio. Você acha que ela quer afastar as meninas de você? Henrique balançou a cabeça.
Eu acho que ela quer algo que ainda não entendi completamente. Foi Gustavo quem sugeriu o próximo passo. Se ela age com cálculo, ela precisa de comunicação. Ninguém executa plano grande sozinho. Comece a monitorar ligações, transferências financeiras, qualquer movimentação fora do padrão. Henrique já havia pensado nisso. Naquela noite, instalou discretamente um sistema adicional de rastreamento digital nos dispositivos conectados à rede da casa. Nada ilegal, era proprietário do imóvel e responsável pelas contas. 2 dias depois, o primeiro indício apareceu. Uma transferência bancária em comum. Renata havia feito um pagamento alto para uma clínica particular em Campos do Jordão. Valor significativo. Periodicidade mensal. Henrique franziu a testa. Ele não conhecia aquela clínica. Pesquisou o nome. Instituição especializada em reabilitação psiquiátrica infantil. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Ele não autorizara qualquer tratamento. E as meninas nunca haviam sido avaliadas formalmente. Na mesma noite, outra notificação chamou sua atenção. Uma ligação longa. Mais de 40 minutos. Para um número não registrado na agenda principal. Henrique decidiu ouvir a gravação. O sistema interno permitia isso para chamadas realizadas via linha fixa da casa. A voz de Renata surgiu clara. Doce no início. Depois firme. Sim, o processo está avançando, elas estão mais dóceis. Não, ele não percebe nada, ainda confia totalmente. Henrique sentiu as mãos ficarem frias. A conversa continuou. Assim que o relatório psicológico sair, vamos poder alegar instabilidade emocional grave. Crianças com histórico traumático são fáceis de enquadrar, sim, ele vai assinar qualquer autorização se for em nome da saúde delas. O silêncio no escritório parecia gritar. Henrique avançou a gravação. A clínica já está alinhada. Internação voluntária temporária. Depois disso, com o tempo, ele vai aceitar que não pode cuidar sozinho, e aí a tutela muda. Tutela. A palavra ecoou como um disparo. Renata não estava apenas disciplinando. Ela estava preparando um laudo. Preparando um afastamento. Preparando uma transferência legal. Henrique continuou ouvindo. Não, não é sobre dinheiro imediato, é sobre controle total do patrimônio familiar. Com as meninas sob acompanhamento, ele fica emocionalmente instável, e homem instável assina qualquer coisa. Henrique desligou o áudio. O coração batia tão forte que parecia ocupar todo o peito. Renata não queria apenas controle doméstico. Ela queria tutela legal das filhas. E, com isso, acesso total ao patrimônio que estava bloqueado por cláusulas de herança direta às meninas. Henrique entendeu tudo de uma vez. Se as crianças fossem consideradas incapazes psicologicamente. Se fossem internadas. Se ele fosse declarado emocionalmente comprometido por negligência. Renata poderia assumir como responsável direta. E a fortuna destinada às filhas passaria temporariamente por administração dela. Ele não estava lidando com crueldade impulsiva. Estava lidando com ambição fria. Mas ainda faltava algo. Uma prova final. E ela veio 3 noites depois. Henrique fingiu dormir cedo. Renata acreditou. Por volta das 2 da manhã, ela desceu para o escritório. Henrique já estava acordado. Acompanhou a movimentação pelo sistema interno. Renata abriu a gaveta inferior, a mesma do caderno, e retirou uma pasta diferente daquela que ele já havia visto. Dentro, havia relatórios médicos. Avaliações psicológicas. Assinaturas digitais. Todas recentes. Todas apontando transtorno dissociativo pós-traumático severo nas meninas. Henrique reconheceu imediatamente os nomes dos profissionais. Nunca haviam visitado a casa. Nunca haviam avaliado suas filhas pessoalmente. Laudos forjados. Ele gravou tudo. Imagem por imagem. Documento por documento. Mas o golpe final veio quando Renata abriu o tablet e acessou um documento intitulado Procuração Emergencial para a Administração de Bens Familiares. Henrique sentiu a respiração falhar por um instante. A assinatura dele ainda não estava lá. Mas havia um espaço reservado. E uma data programada para a semana seguinte. Henrique fechou o aplicativo silenciosamente. Sentou-se na cadeira do escritório. E ficou ali no escuro por vários minutos. Renata não estava apenas abusando emocionalmente das filhas. Ela estava construindo um cenário jurídico para afastá-las. E depois, afastá-lo. Mas ela ainda cometera um erro. Acreditou que ele continuava cego. Henrique pegou o celular. Enviou todas as gravações e documentos para Gustavo. A resposta veio em menos de 2 minutos.
Isso é tentativa de fraude patrimonial e falsidade ideológica. Temos base suficiente. Henrique fechou os olhos. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para observação silenciosa. Era a hora do confronto. Mas não um confronto impulsivo. Seria público. Seria definitivo. E seria no momento em que Renata menos esperasse. Na manhã seguinte, ele anunciou casualmente: sexta-feira vamos ter um jantar importante aqui em casa. Alguns sócios, investidores, quero que tudo esteja impecável. Renata sorriu. Claro, amor. Pode deixar comigo. Ela acreditava que estava prestes a vencer. Henrique sabia que, naquela mesma sexta-feira, todos viriam quem ela realmente era. E, dessa vez, não haveria como esconder. A sexta-feira chegou com o céu limpo demais para um dia que terminaria em tempestade. Desde cedo, a casa estava em movimento. Funcionários extras circulavam pela cozinha, taças eram polidas, flores eram ajustadas nos arranjos da sala principal. Renata caminhava pelo ambiente com a postura impecável de quem nasceu para aquele papel. Vestia um conjunto elegante, discreto, perfeitamente alinhado com o que se esperava da futura esposa de um empresário influente. Para qualquer observador externo, aquela era apenas mais uma noite social da elite paulistana. Mas Henrique sabia que seria o palco de algo irreversível. Os convidados começaram a chegar às 8 da noite. 2 investidores antigos, um sócio majoritário da holding, um consultor jurídico da empresa, entre eles, Gustavo Azevedo. Não como advogado naquela noite. Oficialmente, estava ali como amigo. Renata recebeu cada um com simpatia ensaiada. Ria na medida certa. Tocava o braço de Henrique com delicadeza calculada. E, quando alguém mencionava as meninas, respondia com o tom sereno de sempre. Elas estão passando por um momento delicado, mas estamos cuidando de tudo com responsabilidade. Henrique observava. Esperava. As meninas estavam no andar superior, sob os cuidados de Luciana. Ele havia feito questão de que permanecessem longe da sala durante o início do jantar. Quando todos já estavam acomodados, taças servidas, conversas iniciadas, Henrique levantou-se com naturalidade. Antes da sobremesa, gostaria de compartilhar algo importante com vocês. Uma decisão que impacta não só minha família, mas também minha estrutura patrimonial. Renata virou o rosto lentamente em sua direção. O sorriso permaneceu. Mas os olhos se estreitaram levemente. Henrique continuou. Nos últimos dias, tomei conhecimento de documentos e procedimentos realizados sem meu consentimento. Documentos que envolvem a tutela das minhas filhas. O ambiente ficou silencioso. Renata pousou a taça com cuidado. Amor, talvez não seja o momento adequado para. É exatamente o momento adequado, interrompeu Henrique, sem elevar a voz. Ele fez um gesto discreto. Gustavo levantou-se. Retirou da pasta que trouxera consigo um tablet e conectou-o à televisão da sala. A primeira imagem surgiu na tela. Uma captura do documento intitulado Procuração Emergencial para a Administração de Bens Familiares. O nome de Henrique estava ali. Sem assinatura. Mas com data programada. Renata manteve o sorriso. Isso é apenas uma consulta preliminar que discutimos. Você sabia disso? Henrique não respondeu. Outro arquivo apareceu. Os relatórios psicológicos das meninas. Assinaturas médicas. Carimbos digitais. Engraçado, disse Gustavo calmamente. Nenhum desses profissionais tem registro de visita à residência. E todos confirmaram por escrito que suas assinaturas foram utilizadas sem autorização. O sorriso de Renata começou a falhar. Mas ela manteve a postura. Isso é absurdo. Deve haver um equívoco administrativo. Henrique fez novo gesto. A gravação da ligação começou a tocar na sala. A voz de Renata ecoou clara. Assim que o relatório psicológico sair, vamos poder alegar instabilidade emocional grave. Com as meninas sob acompanhamento, ele fica emocionalmente instável, e homem instável assina qualquer coisa. A taça escorregou da mão dela e quebrou no chão. O silêncio tornou-se absoluto. Os convidados não sabiam para onde olhar. Renata ficou pálida. Isso foi manipulado. Essa gravação é ilegal. A linha fixa da casa está sob minha responsabilidade contratual, respondeu Henrique. E a gravação foi feita dentro da minha propriedade. Ela deu um passo atrás. Você está me acusando publicamente? Depois de tudo que fiz por essa família? Henrique manteve o olhar fixo. Você não fez por essa família. Você fez contra ela. Renata tentou recuperar o controle. Você está emocionalmente abalado,
Henrique. Perdeu a esposa, está paranoico. Eu estava apenas organizando um plano de proteção patrimonial. Gustavo interveio. Forjar laudos médicos e planejar internação indevida de menores é crime. Tentativa de fraude patrimonial agravada. Renata olhou ao redor. Nenhum dos convidados estava ao lado dela. O sócio majoritário da holding levantou-se lentamente. Henrique, isso é sério demais para ignorar. Henrique assentiu. Já está formalizado. A polícia foi acionada antes do início do jantar. Nesse exato momento, o interfone tocou. Um funcionário entrou discretamente. Senhor, há policiais na portaria. Renata perdeu completamente a máscara. Você não pode fazer isso comigo. Henrique finalmente elevou a voz, mas não em grito, em firmeza. Eu posso. E eu devo. As portas da sala se abriram. 2 policiais civis entraram acompanhados por uma oficial. Senhora Renata Soares? A senhora está sendo conduzida para prestar esclarecimento sobre suspeita de falsidade ideológica e tentativa de fraude patrimonial envolvendo menores. Ela tentou se soltar. Isso é armação. Ele está inventando tudo. Henrique deu um passo à frente. Você calculou cada movimento acreditando que eu não veria. Subestimou a única coisa que não se negocia. O quê? Sibilou ela. Filhos. As algemas se fecharam com um som seco. Renata foi conduzida sob o olhar atônito dos convidados. Antes de sair, lançou um último olhar para Henrique. Não havia mais charme. Apenas ódio. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. Henrique permaneceu parado por alguns segundos. Depois subiu as escadas. Entrou no quarto das meninas. Luciana estava sentada entre elas. Já acabou? Perguntou Manuela, com voz baixa. Henrique ajoelhou-se. Acabou. Pela primeira vez em muito tempo, as duas correram até ele. Sem hesitação. Sem pedir permissão. E aquele abraço não foi ensaiado. Foi real. A notícia se espalhou mais rápido do que Henrique imaginava. Na manhã seguinte, o nome de Renata Soares já circulava discretamente entre colunas sociais, grupos empresariais e portais jurídicos. No início, surgiram apenas rumores, investigação familiar, irregularidades médicas, disputa patrimonial. Mas à medida que os detalhes começaram a aparecer, a narrativa mudou. Não era um escândalo doméstico. Era um crime planejado. Renata passou a primeira noite detida prestando depoimento. Tentou manter a postura firme, alegando mal-entendidos, dizendo que tudo fazia parte de um plano terapêutico para ajudar crianças traumatizadas. Porém, as provas reunidas eram extensas demais para sustentar a versão. Os laudos falsificados foram confirmados como fraude. Os médicos declararam oficialmente nunca ter avaliado as meninas. As transferências financeiras para a clínica em Campos do Jordão foram rastreadas. E a gravação da ligação, validada por perícia técnica, tornou impossível negar a intenção. Henrique acompanhava tudo em silêncio. Não sentia vitória. Sentia peso. Nos dias seguintes, a prioridade passou a ser outra: as meninas. Uma equipe de psicólogos infantis foi chamada para avaliá-las cuidadosamente. Diferente dos relatórios forjados por Renata, dessa vez havia escuta real. As sessões revelaram algo que Henrique demorou para aceitar. As crianças não tinham apenas medo. Tinham aprendido a antecipar punições. Pediam autorização para falar, para rir, para levantar da cadeira, até para abraçar o próprio pai. Na primeira consulta, Sofia perguntou à terapeuta: se eu errar aqui, fico sem jantar? Henrique precisou sair da sala naquele momento. Chorou sozinho no corredor do consultório, algo que não fazia desde o funeral da esposa. Luciana permaneceu ao lado das meninas durante todo o processo. Sem uniforme agora, vestindo roupa simples que Henrique insistira que ela comprasse, ela continuava sendo o ponto de segurança delas. Era para Luciana que as meninas olhavam antes de responder perguntas difíceis. Era na mão dela que apertavam os dedos quando ficavam nervosas. E Henrique finalmente percebeu algo que antes ignorava. Enquanto ele tentava salvar a família com recursos e soluções práticas, quem realmente havia protegido suas filhas todos aqueles meses fora aquela mulher silenciosa que comia sobras escondida na cozinha. O processo judicial avançou rapidamente. O Ministério Público formalizou denúncia por falsidade ideológica, tentativa de fraude patrimonial, abuso psicológico infantil e associação criminosa.
Durante as investigações, surgiram evidências de que Renata já havia tentado estratégias semelhantes em relacionamentos anteriores, sempre interrompidas antes de atingir o objetivo final. O julgamento ocorreu 4 meses depois. O tribunal estava cheio. Henrique sentou-se na primeira fila com as filhas ao lado e Luciana discretamente atrás. Não queria exposição para elas, mas também não queria esconder a verdade. Quando Renata entrou escoltada, a transformação era evidente. O brilho social havia desaparecido. O cabelo preso sem cuidado, o rosto sem maquiagem, o olhar duro de quem ainda tentava sustentar uma superioridade inexistente. Ela evitou olhar diretamente para Henrique. O juiz iniciou a leitura da sentença com voz firme. Este tribunal reconhece que a acusada estruturou, de forma consciente e planejada, um esquema destinado a manipular avaliações médicas e jurídicas com o objetivo de obter controle patrimonial através da exploração psicológica de menores. O silêncio era absoluto. A gravidade dos fatos não reside apenas na fraude financeira, mas no dano emocional causado a 2 crianças em condição de vulnerabilidade, submetidas a ambiente de medo e controle sistemático. Renata permaneceu imóvel. Diante das provas apresentadas, condeno a ré pelos crimes de falsidade ideológica, tentativa de fraude patrimonial qualificada e abuso psicológico infantil, fixando pena de reclusão em regime fechado, além da proibição permanente de qualquer contato com as vítimas. O som do martelo ecoou. Henrique fechou os olhos. Não sentiu alegria. Sentiu o encerramento. Manuela apertou sua mão. Agora ela não volta mais? Ele olhou para a filha. Não volta. Pela primeira vez, o alívio apareceu no rosto das meninas. Do lado de fora do tribunal, jornalistas aguardavam. Henrique recusou entrevistas. Não queria transformar a dor das filhas em espetáculo. Voltaram para casa em silêncio. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Durante o jantar, Sofia derrubou o copo de suco na mesa. O líquido espalhou-se rapidamente. A menina congelou. Os olhos arregalados. O corpo rígido. Henrique percebeu imediatamente. Ajoelhou-se ao lado dela e começou a rir suavemente. Isso acontece comigo toda semana. Pegou um pano e limpou a mesa junto com ela. Aqui ninguém perde jantar por acidente. Sofia começou a chorar. Mas não era choro de medo. Era choro de alívio. Luciana observava da cozinha, emocionada em silêncio. E foi naquele momento simples, sem tribunais, sem advogados, sem provas ou acusações, que Henrique entendeu que justiça não era apenas punir quem fez mal. Era reconstruir o que havia sido quebrado. Mas ele ainda tinha algo importante a fazer. Algo que mudaria não apenas o futuro das meninas, mas também o destino de quem jamais abandonou aquela casa quando tudo parecia perdido. 6 meses passaram desde o julgamento. A mansão Valença continuava a mesma por fora, os mesmos muros altos, o mesmo jardim perfeitamente cuidado, a mesma fachada imponente que sempre impressionava quem passava pela rua. Mas por dentro, a casa já não parecia um cenário silencioso e tenso. Havia som novamente. Risadas. Passos correndo pelo corredor. Discussões infantis sobre qual desenho assistir. Pequenos barulhos cotidianos que, antes, Henrique sequer notava, mas que agora reconhecia como sinais de vida. A recuperação das meninas aconteceu devagar, como tudo que é verdadeiro. No início, ainda pediam autorização para coisas simples. Perguntavam se podiam pegar água, se podiam falar mais alto, se podiam escolher o próprio brinquedo. Cada pergunta era uma lembrança do que haviam vivido. E cada resposta paciente ajudava a apagar um pedaço daquele medo. Henrique reorganizou completamente sua rotina. Reduziu reuniões presenciais, delegou funções executivas e passou a trabalhar mais de casa. Pela primeira vez em anos, começou a conhecer detalhes das filhas que antes escapavam. A forma como Sofia franzia o nariz quando concentrada, o hábito de Manuela inventar histórias antes de dormir, o medo das 2 de trovões durante a madrugada. E, em todas essas mudanças, havia uma presença constante. Luciana. Ela continuava acordando cedo, preparando o café das meninas, ajudando nas tarefas escolares e garantindo que a casa funcionasse com a mesma dedicação silenciosa de sempre. Mas algo havia mudado na forma como Henrique a enxergava. Não como funcionária. Como parte essencial daquela reconstrução. Numa tarde de domingo, enquanto as meninas brincavam no jardim, Henrique chamou Luciana até o escritório. Ela entrou hesitante, ainda carregando o hábito de bater levemente à porta e esperar permissão para falar. O senhor queria falar comigo? Henrique indicou a cadeira à frente. Quero agradecer.
Luciana sorriu sem jeito. Não precisa, seu Henrique. Eu só fiz meu trabalho. Ele balançou a cabeça. Não. Você fez muito mais que isso. Você ficou quando seria mais fácil ir embora. Protegeu minhas filhas quando eu não percebia o que estava acontecendo. Arriscou seu emprego, talvez até sua segurança. Ela abaixou o olhar. Eu só não podia deixar elas sozinhas. Henrique abriu uma pasta sobre a mesa e a deslizou na direção dela. Então está na hora de eu não deixar você sozinha também. Luciana abriu o documento lentamente. Era um contrato. Mas não um contrato comum. Henrique explicou com calma. A partir de hoje, você não é mais babá. Quero que seja oficialmente a coordenadora familiar da casa. Vai administrar rotinas, escolher profissionais, acompanhar a educação das meninas e participar das decisões importantes sobre o futuro delas. Luciana arregalou os olhos. Eu não tenho estudo para isso. Henrique sorriu. Ainda não. Retirou outro envelope da gaveta. Bolsa Integral de Pedagogia. Universidade particular, curso completo pago. Horários adaptados. E salário 5 vezes maior que o atual. As mãos dela começaram a tremer. Seu Henrique, isso é demais. Não é demais. É justo. Ele fez uma pausa antes de continuar. E tem mais uma coisa. Entregou-lhe uma pequena chave. Comprei uma casa a 3 quadras daqui. No seu nome. Para você e sua mãe. Quero que tenham estabilidade de verdade. Luciana não conseguiu conter as lágrimas. Durante anos, havia aprendido a aceitar pouco, a agradecer o mínimo, a sobreviver em silêncio. Aquilo não parecia real. Por quê? Perguntou baixinho. Henrique respondeu sem hesitar. Porque às vezes quem salva uma família não usa terno caro nem aparece nas fotos. Às vezes, chega disfarçado de alguém simples. Do lado de fora, as meninas correram até a porta do escritório. Papai. Luciana. Vem ver. Fizemos uma cabana. Henrique levantou-se e olhou para ela. Vamos? Luciana sorriu, enxugando o rosto. Vamos. Os 3 saíram juntos para o jardim. As meninas puxaram os 2 pelas mãos, rindo alto. O sol da tarde iluminava o gramado, e pela primeira vez desde a morte de Beatriz, Henrique não sentiu que estava tentando reconstruir algo perdido. Sentiu que estava vivendo algo novo. Naquela noite, durante o jantar, Manuela derrubou novamente um copo, desta vez de propósito, e começou a rir. Henrique fingiu indignação. Acho que vou ter que contratar alguém especializado em copos caídos. As meninas gargalharam. Luciana também. E o som daquela risada coletiva preencheu a casa inteira, ocupando espaços que antes pertenciam ao medo. 2 anos depois, a transformação era completa. As meninas estavam seguras, saudáveis, confiantes. Luciana avançava no curso de pedagogia com excelentes notas. Henrique havia aprendido algo que dinheiro nenhum ensinara: presença vale mais que perfeição. A família que existia ali não seguia o modelo tradicional que ele imaginara um dia. Mas era real. Era construída com escolha, lealdade e cuidado. Porque, no fim, ele entendeu uma verdade simples. O amor verdadeiro não é aquele que promete salvar você. É aquele que permanece quando ninguém está olhando. E às vezes, os maiores planos não são feitos para destruir uma família, mas para revelar quem realmente merece fazer parte dela. Gostaram desta história? Contem nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de que lugar estão assistindo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela já está outra história incrível esperando por vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima.